Glória a Deus. Jesus, obrigado porque o Senhor nos conhece. Obrigado porque o Senhor sabe o valor. Obrigado porque o Senhor conhece o nosso coração e como é importante o valor do clamor. Tu és um Deus que conhece os nossos corações. Sabe aquilo que passamos, que precisamos, que necessitamos. E como é bom saber que Tu és um Deus que ouve o nosso clamor. Jesus, Tu és maravilhoso, bendito seja o Teu nome. Que o Senhor possa gerar em nossos corações, cada dia mais essa confiança de que o Senhor nos conhece. Glória a Deus. Eu tenho pensado nesses dias um texto, e a Bíblia fala que José foi um homem muito honrado no Egito por tudo que ele fez. Por tudo que José fez, Deus abençoou muito ele. Mas diz a Bíblia que José morreu e o novo faraó não conheceu José. E diz que ele ficou muito preocupado com o crescimento do povo de Israel. E diz que ele começou a oprimir o povo de Deus. Você deve já ter lido a história lá em Êxodo. Diz que o povo estava ali embaixo da servidão dos egípcios. E era um momento terrível para o povo do Senhor. Mas há um detalhe ali, que eu tenho pensado muito nisso. E eu cantando essa música, eu lembrei muito desse texto. Eu quero que você creia no que eu vou te dizer. A Bíblia diz que houve um dia e talvez o povo já não aguentava mais. E há um momento na nossa vida que é assim. Você vai passando, e chega uma hora que parece que você não aguenta mais. E a Bíblia diz que aquele povo clamou ao Senhor. Diz que eles levantaram um clamor a Deus. E sabe que a Bíblia fala é lindo, porque diz que Deus ouviu o clamor dos seus filhos. E ele diz: nós vamos descer e nós vamos livrar o povo de Israel, porque os meus filhos têm clamado. Eu quero dizer a você, em nome de Jesus, irmãos, Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Deus é um Deus que ouve a oração. Lá em Zacarias diz que há um espírito de súplica, que Deus nos dê esse espírito. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas nós precisamos aprender a clamar ao Senhor, a colocar nossa causa diante dEle, porque Deus é um Deus que ouve o nosso clamor. Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Deus é um Deus que está com os ouvidos atentos para ouvir as nossas súplicas e nosso clamor. Diz que o povo não aguentava e clamou, e Deus diz: vamos descer. E a Bíblia diz que levantou um homem chamado Moisés. Levantou um homem chamado Moisés para livrar o povo. Deus sempre tem um livramento para nossas vidas. Deus sempre tem um libertador para nós. Deus sempre tem uma vitória para nós. Deus é poderoso. Vale a pena clamar, porque o nosso clamor não fica só aqui no teto. Ele toca o coração de Deus. E quando o clamor chega ao trono de Deus, Deus se levanta para divulgar nossa causa em nome de Jesus. Amém.
livre, né? Como é livre, eu queria cantar mais um louvor, né? Ao invés de trazer uma palavra aqui, eu queria trazer, acho que ela cantada. Aí, dá para vir? É o grupo aí de louvor. Tem que ficar por quê, né? Eu não sigo, né? Você joga assim o louvor, assim, a música. Eu aumentei o master, viu? Então dá uma diminuída aí, né? Indescritível. Vai ficar em pé então, né? Porque eu não gosto. Das alturas do céu até o fundo do mar, a criação mostra o teu poder. No outono em cor, a primavera em flor, as criaturas unidas adoram a ti, exclamando indescritível, incontrolável. Todos os astros com nomes puseste do céu. Tu és tremendo Deus, onipotente, indomável, humildemente prostrados dizemos a ti. Tu és tremendo Deus. Quem aos raios mostrou o caminho a seguir, quem a neve ajuntou em portais celestiais, quem a sol projetou e sua luz fez surgir, quem a noite criou e nos dá o escuro. Adoremos indescritível, incontrolável, todos os astros com nome puseste no céu. Tu és tremendo Deus, onipotente, indomável, humildemente prostrado dizemos a ti. Tu és tremendo Deus, tu criaste o sol em calor a brilhar, tu trouxeste a noite pra nos refrescar. Indescritível, incontrolável, todos os astros com nomes puseste no céu. Tu és tremendo Deus, onipotente, indomável, humildemente prostrados dizemos a ti. Tu és tremendo Deus, invisível, incontrolável, todos os astros com nomes puseste no céu. Tu és tremendo Deus, incomparável, imutável, tu me conheces, eterno amor tens por mim. Tu és tremendo Deus, tu és tremendo Deus.
Amém? Vamos dar um aplauso ao Senhor aí. A paz do Senhor. Depois de um cântico desse, a gente sabe o tamanho da grandeza de Deus. Nada depende de nós, mas depende dele, né? Então, Mateus 17, 14, estava lendo hoje. Quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e em outras vezes na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular: por quê? Por que motivo nós não pudemos expulsá-lo? E ele lhes respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Então, eu estava pensando nesse texto, que talvez esses discípulos não tivessem fé nem do tamanho de uma mostarda. E isso é incredulidade. Incredulidade é pecado. E quando a gente está em pecado, não adianta a gente ir lá e orar, não crendo ou duvidando, e a coisa não acontece. E muitas vezes nós somos assim. Então, eu queria orar a Deus e pedir para o Senhor: Senhor, aumenta a nossa fé, para que quando a gente chegar e orar, as coisas acontecerem. Porque Deus é imutável, Ele é onipresente, onisciente, e Ele sabe todas as coisas, Ele pode todas as coisas, mas a coisa está em nós. Nós temos. A fé não está dentro de nós, nós precisamos buscar essa fé. Nós precisamos clamar ao Senhor. Porque lá em Tiago 1, ele fala: se você pedir, Ele vai dar. Então nós precisamos clamar, amados. Nós precisamos clamar para ter essa fé, porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. Não prevalecem. O Senhor nos afirma isso. Então lá em Tiago, ele fala. Deixa eu procurar Tiago aqui. Tiago 1, versículo 5. Espera aí que está meio difícil para mim aqui. Tiago 1, 5. Se, porém, algum de vós necessita de... Aqui ele está falando de sabedoria, né? De sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera. E ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Então, é uma chamada de atenção para nós, né? Ondas do mar, impelidas, agitadas, a incredulidade faz isso com a gente, né? Então, nós temos que buscar essa fé, mas essa fé, ela só vai vir pelo ouvir. A fé vem pelo ouvir.
ouvir o quê? A palavra. Então, nós precisamos vir aqui buscar, nós precisamos ouvir a palavra, nós precisamos meditar na palavra do Senhor. Todos os momentos, em todas as situações, porque muitas vezes nós encaramos as situações e os problemas pela nossa cabeça humana, né? Nós temos que olhar como Deus vê a situação. Ele já nos deu a vitória. Na cruz nós temos todas as vitórias. Então, nós precisamos buscar essa fé, né? A seriedade da incredulidade. Nós precisamos saber que isso é uma coisa muito séria. Muito séria. Lá no deserto, quando o povo estava no deserto, muitos não entraram na terra prometida por causa da incredulidade, porque não creram no poder do Senhor. Mesmo depois de ter visto tantos milagres que Deus realizou com eles no deserto, abrindo o mar, eles não creram. Então, nós precisamos nos livrar da incredulidade. Isso é pecado. Isso afronta o nosso Deus. É tão sério que lá em Apocalipse 21:8, fala, os incrédulos não herdarão o reino dos céus. Então, nós temos que crer. O justo viverá pela sua fé. O justo viverá pela sua fé. Então, nós temos que crer nas promessas do Senhor para a nossa vida. Amém? Deus tem falado muito conosco sobre unidade. E essa semana Deus falou muito comigo a respeito do corpo. Nós somos um corpo, bem ajustado por Deus, amém? E Ele me fez ir em alguns versículos. Lá em Romanos 12, 4 e 5, diz assim: porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Assim também, nós, conquanto muitos somos um só corpo em Cristo, e membros um dos outros. Aí eu vou para 1 Coríntios 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado, em favor um dos outros. E lá em Efésios 5, versículo 23 diz assim: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. Acima de nós tem Cristo, e a igreja é o corpo dele. Nós somos membros desse corpo. Tem um membro do nosso corpo que ele é tão pequenininho, que é o dedinho. Esse dedinho, que ninguém dá conta dele, ele sustenta o nosso corpo inteiro. E se a gente bate o coitadinho desse dedinho, a gente sente uma dor tremenda. E quando o corpo está doente, todos nós sentimos. Porque a igreja não são essas 4 paredes. Essa igreja sou eu, é você, é ele. A igreja somos nós. E Deus quer curar esse corpo. Deus quer que a gente ande em unidade. E essa semana o Espírito Santo me fez lembrar de uma música que é da minha adolescência, que é a do Asaf Borba, do Alto Preço. Vou tentar abrir aqui. Eu sei que foi pago um alto preço para que contigo eu fosse um, meu irmão. Quando Jesus derramou a sua vida, ele pensava em ti, ele pensava em mim, ele pensava em nós. E nos via redimido por seu sangue, lutando o bom combate do Senhor, lado a lado trabalhando,
sua igreja edificando e rompendo as barreiras pelo amor. E na força do Espírito Santo, nós proclamamos aqui que pagaremos o preço de sermos um só coração no Senhor. E por mais que as trevas militem, e elas tentam mesmo, elas tentam nos separar, com os nossos olhos em Cristo, unidos, nós iremos andar. É isso que Deus quer. Deus deu um dom para um dom para o outro, um ministério para um, para que todos se encaixem. Deus quer a igreja Água da Rocha trabalhando junto, unidos num só propósito, de proclamar a glória dele. Nós estamos aqui para servir, para amá-lo, para adorá-lo. E nós vamos conseguir isso se nós formos um só. Como a música aqui. Ele pagou um preço por mim, por você, para que a gente andasse juntos. Amém? O pastor Fábio fica lá, vai lá, vai lá, vai lá. Na verdade, é só um texto que eu lembrei, não foi bem esse texto, mas ele condiz. Abre comigo no Salmo 74. Enquanto Andercinho trouxe essa música. Só fazer um parênteses, depois espero que o Espírito Santo retome o assunto da unidade. Você estava aqui, Kelly, quando o pastor pregou sobre essa música? Você estava esse domingo? Estava, né? Foi a música que ele usou. Falei, nossa, será? Glória a Deus. Glória a Deus. Salmo 74. Salmo 74, verso... Começa no 14 e vamos 15, 16 e 17. Tu espedaçaste as cabeças do crocodilo e o deste por alimento aos animais do deserto. Tu abriste fontes e ribeiros, secastes rios caudalosos. Teu é o dia, tua também é a noite. A luz e o sol, tu os formastes. O sol a brilhar, nós cantamos isso, né? Aleluia. Fixaste os confins da terra, verão e inverno, tu os fizeste. E eu amo esse verbo, fixaste os confins da terra. Verão e inverno, tu os fizeste. É como se o Senhor fixou as estações do ano, fixou os elementos da natureza, sol, luz, estrelas, essas coisas todas. E quando a gente vê o cuidado de Deus para com a natureza, por isso que ele é indescritível, por isso que ele é incontrolável, por isso que a gente se rende à grandeza do Senhor, que você vai falar o quê? Com um Deus que cuida do detalhe, do detalhe, do detalhe. Imagina o cuidado e o poder de Deus para com a sua vida. Imagina o detalhe do Senhor, a preocupação de Deus com os detalhes de fixar tempos, de cuidar de você, de cuidar do teu alimento, cuidar da tua proteção, mas cuidar da tua história, cuidar da tua vida. Eu estava ouvindo uma pregação de lição de casa de inglês, porque eu estou ainda lutando para aprender essa língua e vencerei em nome de Jesus. Mas eu estava eu gosto dessa igreja que ela crê. Oh, glória, amém mesmo. E eu estava ouvindo uma pregação da Joyce Meyer, e ela estava falando, ela fala muitas coisas, inclusive, mas nesse pedaço, ela estava falando, muitas vezes nós nos preocupamos só com as grandes coisas que nós fazemos para Deus, enquanto que nós não damos atenção e esforço devido para as pequenas coisas. E o Senhor é um Senhor que ele olha assim como você lida com as pequenas coisas, porque elas vão refletir como você trata com as grandes coisas. Então, às vezes tem uma coisa pequena na sua vida que você não dá importância. Depois eu resolvo.
brasileiro que deixa tudo para a última hora, deixa tudo para depois. Essa palavra está quebrada sobre as nossas vidas, mas a nossa tendência natural é empurrando, é o andar desordenado. O pastor de Crã tem falado tanto conosco. Mas o jeito como você lida com as pequenas coisas vai refletir no modo como você lida e enxerga as grandes coisas. Por isso, ser fiel no pouco. Se o teu ministério é o ministério do ar-condicionado, eu tenho horror a esse controle, mas se o seu ministério é o ministério do ar-condicionado, e se você começa fazendo, servindo ao Senhor, orando nas cadeiras, como já falamos, ligando o ar, ajudando a fechar a porta, não tem nada a ver com o que eu começar a falar, misericórdia. E se você vai servindo ao Senhor nas pequenas coisas, quanto mais você vai sendo fiel, mais coisas o Senhor vai abrindo para você. Você não começa com um grande rebanho, você não começa rei de Israel, mas você começa pastoreando as ovelhas do papai. Então o Senhor se preocupa sim com os detalhes da sua vida, o Senhor se preocupa sim com os detalhes da minha vida, o Senhor fixa as pequenas coisas, Ele cuida de detalhes da criação, muito mais você, que é o mais importante, a melhor parte da criação, somos nós. Aleluia. Então o Senhor se interessa pelas pequenas coisas. Então o Senhor se interessa por nós, se interessa dos detalhes da nossa vida, e o modo como nós lidamos com as pequenas coisas refletem nas grandes coisas. Então que o Senhor nos ajude a sermos fiéis. Amém? Pareceu confuso? É duas facetas da mesma história. Pequeno e grande, pouco e muito. O Senhor cuida das pequenas coisas. O Senhor manda a gente não ignorar os pequenos começos, porque só Ele sabe o que Ele vai fazer lá na frente. Amém? Uma das palavras que a gente, desde o começo, tem na Igreja Água da Rocha é que cada crente é um ministro. Outra palavra muito importante é que Deus não nos chama neste mundo especificamente para nos abençoar. Eventualmente, Ele precisava nos abençoar, porque nós estávamos debaixo de maldição. Então, a bênção chega através do seu Filho. Quem tem o Filho tem a vida. Porque essa bênção chega a nós por causa do seu Filho, agora, porque temos também a sua unção, o seu Espírito em nós, agora Ele nos torna abençoadores. Jesus também falou em certo lugar, a boca fala do que o coração está cheio. Você é filho de Deus? Você é abençoado por Deus? Você reconhece que porque você tem o Senhor e o seu Espírito, Ele te faz um abençoador? E como você ministra isso, sendo cada crente um ministro na sua vida? Se você vive no odor, os céus, vai dar nada certo. Como é que você vai ministrar em nome do Senhor? E se você tem alguém do seu lado que precisa de uma palavra, do que está cheia a tua boca? Se a boca fala do que o coração está cheio, Lia, como é que eu poderia ter certeza que da minha boca vai sair bênção, já que eu sou chamado de abençoador? Como é que eu posso ter certeza que da minha boca vai sair bênção? Hein? O coração está cheio de... E de onde vem essa bênção? Então o coração está cheio do Espírito. Se o Espírito enche o nosso coração,
Da boca não pode sair bênção e maldição simultaneamente. Para onde eu me inclinei, é para onde ela vai operar. É de onde ela vai operar. Por isso a irmã trouxe a palavra, foi aí que me começou a vir esses pensamentos, depois que você trouxe a palavra. Peça com fé, não duvidando. Domingo eu vou falar algumas coisas aqui, não vou antecipar. Mas uma das coisas que a igreja precisa exercitar, através de cada ministro, através de quem? Aqueles que eu ungi aqui na frente? Aqueles que têm o Senhor, aqueles que têm a unção. Você pode ajudar um irmão crente, você pode ajudar um incrédulo. Se da sua boca sair aquilo que está enchendo o teu coração, se o teu coração está cheio do Espírito. De modo que os nossos encontros precisam ser enriquecidos. A verdadeira igreja opera, e opera bem no corpo, viu, irmã? Cada membro cuidando do corpo. Quando sai daqui aquilo que é do Espírito. Quando sai aquilo que é da carne aqui, não vai acontecer nada de bom. Mas se você está aqui, cheio do Espírito, você transmite bênção. E se você está no ônibus cheio do Espírito, você transmite bênção. E se você está na sua classe de escola cheia do Espírito, você transmite bênção. E se você está no teu trabalho com gente indigna e com gente que até oprime, você ainda vai transmitir bênção. Eu lembro de uma palavra que geralmente estava escrita nas casas, nessas lembrancinhas de madeira, ser como sândalo. Alguém sabe o restante? Que perfuma o machado que o fere. É uma madeira que quando o machado bate nela, eu nunca vi, mas gostaria de ver, ela exala perfume. Isso é o crente no trabalho, quando o seu chefe é um déspota. Ele bate com o machado, mas exala perfume. Isso enraivece o ímpio, porque ele não espera tal coisa. Mas eu não estou trazendo tudo isso só para fazer poesia ou para encher os corações. Eu queria que você pensasse um pouco nisso agora e que nós exercitássemos como corpo um cuidado uns pelos outros. De modo que eu queria que nós orássemos uns pelos outros. Mas eu não quero bolinhas, grupinhos, rodinhas. Uma pessoa. Vocês saem daqui, vêm até aqui e orem e recebam oração. Peçam que o Espírito os encha, como o Senhor ordenou que nós fôssemos cheios. E como Ele disse que nós seríamos se pedíssemos com fé. Ah, mas eu não sei. Ore, a boca fala do que o coração está cheio. E neste orar, deixe o Espírito Santo fluir. Mas, por favor, ore com fé, não duvidando. Se o Senhor manda orar por finanças com o irmão, ore por finanças. Se o Senhor mandar orar pelos sentimentos, pelo emocional do irmão, da irmã, ore. Se for por saúde física, ore. Mas ore crendo. Porque os dons do Senhor se manifestam em nós e em nosso meio. Mas eles se manifestam se eu colocá-lo em exercício. A igreja espera que o ungido do Senhor venha e faça oração de poder. Tudo bem, tem seu lugar, não sou contra. Eu creio que Deus pode usar alguns, especialmente em muitas circunstâncias. Mas por que Deus não pode te dar sabedoria para orar e te dar fé para que você alcance a oração? Você crê nisso? Então, se você crê nisso, ore. Ninguém fique de fora disso. Levante-se do seu lugar, levantem-se todos, movimente-se. É proibido ficar com mulher, filho, etc. Se mexa, para que o Espírito Santo possa usar. O que você vai orar com a tua esposa se você já a conhece?
Talvez não a conheça tanto quanto devia, mas tudo bem. Amém? Já pega a pessoa que está logo do lado. É comodismo, moleza. Saia do teu lugar. Se você não sair, alguém vai sair e vai orar com você. Exercite a fé. Exercite o amor. Exercite o cuidado. Exercite o poder. Você vai ver que Deus vai fazer de você abençoador. Você vai ver resultado. E ao ver resultado, você vai querer fazer mais. E você vai fazer com o seu vizinho, com sua vizinha. Você vai fazer com o seu colega de trabalho, com o seu chefe. Porque o seu... Mas olhe com interesse agora para obter alguma coisa. Se o Senhor te faz sentir algo, tenha ousadia e declare. Não precisa ser palavra de conhecimento, pode ser pedido a Deus. Peça a Deus, não duvidando. Não duvidando. Não duvidando, mas crendo. E se você que está recebendo oração sente que não é com aquela pessoa que você deve orar, pode sair e procurar uma outra para você também orar. Ninguém vai receber sua oração, alguém vai orar também por outro. De modo que se não é essa pessoa, você procure outra. Tem um número ímpar e arranje alguém. Você vai procurar. O cantarabalabachás. Aleluia, santo. As reuniões pequenas são ótimas para fazer isso. Num culto grande nem sempre dá. Mas em reuniões menores nós podemos orar uns pelos outros. Orar por parentes que estão afastados. Orar por pessoas que estão indo para o inferno. Há muitas motivações para oração. Não se acanhe. Avança, Lipe. Alguém tem que estar disponível. Em nome de Jesus. E se você recebeu oração, não orou, vai a alguém para orar. Em nome de Jesus. Vá a alguém. Se você só recebeu oração, não orou. Não fique sem abrir a sua boca. Certifique-se que está cheio do Espírito Santo. E abençoa, porque você é abençoador. E ministre, porque você é ministro. Estou fazendo esse exercício porque quero que você o repita amanhã, 2, 3 vezes por dia. Exercite o dom. O dom está em cada um. Exercite em nome de Jesus. Santo, santo, santo. Espero que todos tenham cumprido a sua parte. Eu fiquei aqui orando por vocês, falando. Estou orando por cada um, para que desabroche o dom que Deus já pôs em cada um, em nome de Jesus. Amém?
paz, igreja. 5 minutos, tá? Eu só queria repetir uma coisa que vem tocando meu coração essa semana. Eu falei na Zona Sul essa semana, quero repetir, da misericórdia do Senhor Jesus, do Senhor nosso Deus. Essa semana eu fui procurar na Bíblia, eu queria uma passagem que falasse da misericórdia de Deus. E eu achei muitas passagens. E aí eu comecei a refletir o quanto Deus é misericordioso nas nossas vidas, o quanto Ele nos cuida, o quanto Ele nos guarda, o quanto Ele nos protege, mesmo nós não sendo merecedores. Então a misericórdia do Senhor é imensa nas nossas vidas. E então era isso que eu queria só colocar para os irmãos, que é uma coisa que realmente Deus tem colocado no meu coração. Nós, sem a misericórdia de Deus, nós não somos nada. Falei na semana anterior, é o seguinte, aquela minha amiga mudou de cidade, não sabia que já estava trabalhando lá. Ela, além da promoção, o que aconteceu é o seguinte, ela estava precisando alugar um imóvel porque ela não tinha onde morar. Foi procurar um apartamento, o valor do aluguel do apartamento era de R$ 900. E tinha ido no condomínio, acho que era de 100, 150. Aí o que aconteceu? Não sei como é a confusão que aconteceu. Eu falei, creia, ore no Senhor. Não vou conseguir, não tenho dinheiro, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, creia, confia no Senhor. A gente orou. Aí, ontem ela me ligou. Ao invés dela alugar com esse mesmo valor, sem pagar o condomínio, ela vai comprar um imóvel. Amém. Glória a Deus. Creiam em estar aqui e vocês todos vão testemunhar. Tem gente que está precisando e vai receber. Tá? Em nome de Jesus. Que todos vão receber. Cada um dentro das suas necessidades, dentro das suas medidas. Porque o Senhor sabe de tudo. Ele sabe de tudo e Ele provê naquilo que precisa. E eu digo que eu sou uma testemunha viva disso. Amém. Deixa eu contar coisa triste no começo, tá? Mas depois você vai entender porque eu estou falando isso. Mas é triste mesmo. Um jovem lá do Mackenzie tem pais separados há muito tempo, teve uma infância difícil, viu muitas agressões entre os pais, e existe aquele assunto de pagar pensão, aquela coisa toda, né? E o pai já não pagava pensão há 3 anos, alguma coisa assim. E eu não sei porque cargas d'água, o pai resolveu entrar no prédio da escola e ver o menino, né? E o menino ligou para a mãe, falou, mãe, chama a polícia, porque ele estava proibido de ver o filho nessas condições. A mãe falou que não podia, só ele que podia ligar, e no final das contas tinha a polícia lá no Mackenzie para prender o pai. A frase do menino que nasceu na igreja era assim, falaram para ele, pode voltar para o prédio, volta para aula. A frase dele foi assim, eu só volto depois de ver meu pai preso. Primeiro eu quero ver entrar no camburão. E foi chocante até para a orientadora que não é cristã. Foi chocante para todos nós, porque a Bíblia fala que nos últimos dias até os filhos vão se levantar contra os pais. 2 dias depois ele falava comigo sobre o evento. Ele foi meu aluno ano passado, esse ano não é mais. Ele perguntou para mim assim, por que eu não tenho nem vontade de ir à igreja? Aí eu pude falar para ele que abismo chama outro abismo. E aí eu pude conversar sobre o evento, eu falei, ele é seu pai. A Bíblia diz que pai a gente honra, e pai e mãe a gente honra, e esse mandamento, Deus não deu condições, não tem cláusulas condicionais. Deus não revogou esse mandamento. Aliás, nenhum mandamento ele revogou. É incondicional. Respeito e honra, reverência. Né? E que não competia a ele dizer aquelas coisas. Eu falei, e depois é isso, vocês bom, enfim. O menino está lendo a Bíblia, eu leio 1 João, eu expliquei para ele sobre 1 João, eu falei, você não pode dizer que você ama a Deus se você odeia as pessoas.
quer vê-la dessa forma, né? E comecei a ministrar o coração dele. Essa foi uma passagem que eu tive esses dias. Hoje à tarde, ontem à noite, eu li uma notícia sobre o falecimento de uma pessoa conhecida minha, e hoje eu tive o desgosto de ir lá no velório de um parceiro, ex-parceiro meu lá da faculdade, um baita professor que durante 16 anos trabalhou junto comigo, né? E a quem nós pudemos pregar o evangelho, mas que rejeitou também. Há muitas coisas tristes que acontecem. Os nossos dias são corridos. A gente tem sempre problemas particulares para resolver, a gente tem preocupações. Ontem eu ligava para a mãe e contava algumas preocupações, porque a nossa vida é cheia de percalços, de tribulações, né? De notícias ruins, de sustos. Nós estamos sempre cercados dessas coisas. Mas uma coisa que eu tenho notado é que, no meio de tanta coisa, de uma agenda cheia de vários compromissos, de preocupações, de coisas para resolver, no meio de tudo isso, Deus, na sua fidelidade, tem dado condição de cuidar de todas elas. Eu olhava semana passada, de quinta-feira para frente, eu falava, eu tenho que preparar um estudo para dar no sábado à tarde, eu tenho que preparar uma pregação, eu tenho que preparar uma prova, eu tenho que corrigir não sei o quê, eu tenho que estudar não sei o que lá, eu tenho que fazer uma compra não sei aonde. E eu olhava, eu falava, eu não sei onde que vai dar tempo de fazer tudo isso. E vi Deus cuidar da agenda. E vi Deus cuidar de cada passo, de cada momento. Onde eu quero chegar com isso? Um pouco de tudo isso que eu venho experimentando, a gente cantou hoje aqui. Eu posso confiar que Deus guarda, e que Deus cuida, e que Deus dirige as nossas vidas. E a mão dele é soberana. E ele não permite que a gente escape por entre os dedos da mão dele. Mas ontem eu ouvi uma conversa, e não diz respeito a ninguém aqui. E eu queria fazer um gancho com o que o pai estava falando agora há pouco. Disse que uma delegada de ensino perguntou para o diretor de uma escola assim, olha bem nos meus olhos, e perguntou assim para ele, você gosta de ser diretor? Interessante que quem me contou essa história ontem, né? E ontem mesmo eu estava tarde lá na escola para buscar a Débora, e havia alguns alunos do terceiro ano, e eles perguntaram para mim, professor, você gosta de ser professor? Eu estava pensando nisso ali embaixo, ali, pensando que eu vi o mesmo tipo de pergunta duas vezes. Uma vez foi feita diretamente a mim, a outra foi feita para outra pessoa que eu não conheço, mas era o mesmo tipo de pergunta. A Bíblia fala que nós somos ministros de Deus, a Bíblia fala que nós somos crentes em Jesus, nós somos filhos do Senhor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Você gosta de ser crente? E eu queria terminar com isso. Você gosta de ser crente? Porque ser crente é isso. A gente está nesse mundo com várias notícias, com conta para pagar, com compromissos para cumprir, um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, muitas dificuldades, mas ainda a gente tem que ter no coração alguma coisa para quando chegar o menino e falar, por que eu não tenho vontade nem de ler a Bíblia na igreja? Esqueceu tudo que está acontecendo ao nosso redor e poder ministrar o evangelho para uma pessoa. E essa é a graça do evangelho, de Jesus morando dentro de nós. Você gosta de ser crente? É uma aventura. É uma aventura todo dia. Né? E nós temos isso, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele mora na gente. E nós temos o que dizer para os outros. E ser crente é uma delícia. É uma delícia. Né? Vamos ficar em pé? Nós vamos orar pelo Marcelo, tá? Está internado, é isso? Alguma notícia? Nós vamos orar. Levante suas mãos. Né? Nós cremos num Deus. Oi? Bactéria. Nós cremos num Deus para quem não há impossíveis. Deus não vê dificuldades, amém? Senhor, nós erguemos nossas mãos ao Senhor, declarando aqui que nós cremos no Senhor. Buscamos o Senhor porque acima dos remédios, acima dos médicos, acima de toda a ciência, está o Senhor e sua sabedoria, e está o Senhor e o seu poder.
O Senhor envia uma palavra e tudo se forma, e tudo se transforma. E nós clamamos pela vida e pela saúde do Marcelo. Senhor, nós pedimos que a tua misericórdia seja sobre a vida dele. Estenda, Senhor, a tua mão graciosa sobre ele. Toca lá no leito, Senhor. Nós pedimos que o Senhor não apenas lhe dê a melhora da sua perna, nós pedimos a restauração da saúde, Pai. Nós cremos que para o Senhor não há impossíveis. E nós oramos e pedimos ao Senhor, em nome de Jesus de Nazaré, estende tua mão na direção do Marcelo, decrete, Senhor, a saúde dele, decrete, Senhor, a cura. Nós pedimos em nome de Jesus, pedimos que ele tenha alta desse hospital, que ele possa seguir naturalmente com sua vida. Queremos aplaudir o Senhor nesse lugar, queremos dar glórias, porque o Senhor terá realizado um milagre. Senhor, opera poderosamente, Senhor. Pode ser bactéria, pode ser o que for. Ninguém pode resistir a uma ordem sua. E nós pedimos então que o Senhor determine, Pai, que o Senhor envie a tua palavra, que o Senhor libere a cura para o Marcelo. Nós te clamamos, nós amamos o Marcelo, nós queremos o Marcelo no meio conosco, nós queremos ver a Marcela bem, a família toda, Senhor, as meninas, e nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor toque para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, pedimos. Senhor, vamos nos despedir aqui e pedimos que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo nos acompanhem hoje, amanhã, depois, até que o Senhor venha nos buscar para a sua glória. Amém e amém. Pode aplaudir o Senhor. Isso, aplauda o Senhor e abrace seus irmãos aí, em nome de Jesus.